Esta noite, não tente entender tudo o que você está prestes a ouvir. Apenas escute. Deixe o barulho do dia desaparecer por alguns instantes e permita que estas palavras se acomodem silenciosamente dentro da sua mente. Porque algo começa a acontecer com um homem quando ele finalmente para de lutar contra cada pensamento, cada medo, cada atraso e cada incerteza. Existe um tipo de transformação que não acontece em público. Ela não chega com aplausos, atenção ou validação. Ela começa no silêncio. E a maioria das pessoas nunca experimentará isso, porque não consegue ficar parada tempo suficiente para ouvir a si mesma com clareza. Mas você está aqui agora, e isso importa. Existe uma razão pela qual sua mente se sente cansada, mesmo quando seu corpo descansa. Existe uma razão pela qual você continua se movendo, mas ainda sente que está preso no mesmo lugar emocional. A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo às más notícias, reagindo ao medo, reagindo às opiniões, reagindo à pressão. Elas acordam todas as manhãs carregando um ruído invisível dentro da mente e depois se perguntam por que não conseguem ouvir direção, propósito ou paz. Mas esta noite é diferente. Esta noite você vai parar de alimentar o barulho. Escute com atenção. Sua vida muda no momento em que o seu mundo interior se torna mais forte do que o seu mundo exterior. A versão fraca de você depende de evidências antes de acreditar. Em versão mais forte, acredita primeiro e observa a realidade lentamente se reorganizando ao redor dessa crença. É por isso que algumas pessoas permanecem presas por anos nos mesmos padrões, enquanto outras crescem silenciosamente sem precisar explicar nada para ninguém. A diferença não é sorte, não é talento, nem mesmo inteligência. É ordem interior. E a ordem interior é construída no silêncio. A maioria das pessoas não suporta o silêncio porque o silêncio revela tudo aquilo que elas tentam evitar. No momento em que as distrações desaparecem, elas são forçadas a encarar seus medos de frente. Finalmente, ouvem as dúvidas que estavam abafando com o entretenimento. Ouvem a insegurança escondida atrás da necessidade constante de aprovação. Ouvem o cansaço escondido atrás da falsa confiança. O silêncio se torna um espelho, e a maioria foge de espelhos que mostram a verdade. Mas o homem que aprende a permanecer quieto por tempo suficiente descobre algo poderoso. Ele descobre que abaixo do medo, abaixo do ruído, abaixo da ansiedade e da confusão, existe outra voz esperando para surgir. Uma voz mais calma, mais sábia, uma voz que não entra em pânico, uma voz que já conhece o caminho. Essa voz estava esperando por você. Você não reconstrói sua vida através da pressão. Você reconstrói sua vida através do alinhamento, da clareza, da repetição, de pensamentos disciplinados repetidos tantas vezes que se tornam identidade. Todos os dias, a maioria das pessoas ensaia a fraqueza sem perceber. Acordam repetindo os mesmos pensamentos negativos, as mesmas reclamações, as mesmas histórias sobre por que nada muda. E a mente subconsciente aceita toda a repetição como verdade. Ela obedece àquilo que é repetido com emoção. Entenda isso claramente. Seu subconsciente está sempre ouvindo. Ele não dorme quando você dorme. Não para de trabalhar quando você se sente cansado. Ele pega seus pensamentos dominantes e silenciosamente constrói seu futuro ao redor deles. É por isso que uma mente cheia de medo continua criando condições de medo. É por isso que uma mente grata lentamente atrai paz. É por isso que uma mente disciplinada eventualmente se torna poderosa sem precisar forçar nada. Seu mundo interior está se tornando o seu mundo exterior todos os dias. A maioria das pessoas espera sentir confiança antes de agir.
Mas confiança não é algo que você encontra, é algo que você constrói através de provas repetidas de que pode confiar em si mesmo. E confiança é construída silenciosamente. Ninguém vê as batalhas internas que você vence sozinho. Ninguém vê as noites em que você escolhe disciplina em vez de distração. Ninguém vê os momentos em que você permanece calmo enquanto sua antiga versão queria entrar em pânico. Mas esses momentos importam mais do que você imagina, porque cada vitória silenciosa reprograma sua identidade. Esta noite, pare de medir seu crescimento apenas pelos resultados visíveis. Algumas das maiores transformações acontecem de forma invisível no começo. A semente debaixo da terra parece sem vida antes de se tornar uma árvore. O homem que está reconstruindo a si mesmo muitas vezes parece igual por fora muito antes de seu avanço acontecer. Mas internamente tudo está mudando. Seus pensamentos estão mudando. Seus padrões estão mudando. Suas reações estão mudando. Sua energia está mudando. E, eventualmente, a realidade não terá escolha além de refletir essa transformação interna. Essa é a lei que a maioria nunca entende. Você não se torna poderoso quando o mundo percebe você. Você se torna poderoso nos momentos em que ninguém está olhando, nos momentos em que você se recusa a desistir, nos momentos em que você se recusa a falar negativamente sobre o próprio futuro, nos momentos em que escolhe fé em vez de medo, nos momentos em que permanece calmo enquanto todos os outros reagem emocionalmente. O poder começa internamente muito antes de se tornar visível externamente. É por isso que o silêncio importa tanto. O silêncio concentra energia. O barulho a dispersa. Quanto mais você tenta explicar sua visão para pessoas que não conseguem entendê-la, mais enfraquece sua própria convicção. A maioria destrói o próprio futuro porque busca validação cedo demais. Anunciam metas antes de existir disciplina. Falam sobre transformação antes de mudar hábitos. Expondo sonhos frágeis a mentes cínicas, acabam perdendo a motivação. Proteja seu processo de reconstrução interior. Nem todos merecem acesso à sua próxima fase, enquanto ela ainda está sendo construída. Algumas pessoas só sabem projetar suas próprias limitações sobre os outros. O medo delas se torna sua dúvida se você não tomar cuidado. A descrença delas se torna sua hesitação. É por isso que as transformações mais fortes geralmente acontecem em silêncio, sem anúncios, sem explicações. O leão não precisa dizer à selva que é poderoso. E entenda algo ainda mais profundo. A pessoa que você está se tornando exige a morte de certos pensamentos. A antiga versão de você não consegue sobreviver para sempre na mesma mente que a nova versão. Em algum momento, uma delas dominará a outra. Ou o medo controla seu futuro, ou a fé controla. Ou as desculpas continuam se repetindo, ou a disciplina assume o comando. Ou você continua emocionalmente reativo, ou se torna emocionalmente estável. Então, esta noite tome uma decisão. Decida que sua mente não será mais um campo de batalha onde o medo fala mais alto do que o propósito. Decida que sua voz interior vai parar de atacar o próprio futuro. Decida que você não vai mais ensaiar fraqueza diariamente através da dúvida, do excesso de pensamento e da negatividade. Porque sua mente se torna aquilo que você alimenta repetidamente. Se você alimenta caos, ela cria confusão. Se alimenta medo, ela cria hesitação. Mas se alimenta visão, calma, gratidão e certeza, ela lentamente começa a reorganizar seu comportamento ao redor dessas emoções. É por isso que seu ambiente importa. É por isso que aquilo que você escuta importa. É por isso que seus pensamentos antes de dormir importam.
Os pensamentos finais antes do sono frequentemente se tornam instruções para o subconsciente. A maioria dorme carregando estresse, ressentimento, comparação e medo para dentro da noite. Depois, acordam emocionalmente cansados e se perguntam por que a vida parece pesada. Mas esta noite, você escolhe diferente. Esta noite, você libera a necessidade de controlar tudo. Esta noite, você para de carregar o amanhã antes que ele chegue. Esta noite, você permite que sua mente descanse na certeza em vez da ansiedade. E escute isso cuidadosamente. Calma não é fraqueza. Calma é poder controlado. Qualquer um consegue reagir emocionalmente. Qualquer um consegue entrar em pânico quando as circunstâncias ficam incertas. Mas a pessoa que permanece centrada enquanto os outros se perdem, ganha uma vantagem invisível. Porque clareza vive na calma. Direção vive na quietude. Sabedoria fala baixo. Pânico fala alto. As pessoas mais fortes nem sempre são as mais barulhentas. Muitas vezes são as mais silenciosas. Observam mais, reagem menos, movem-se com intenção. Entendem que controle emocional é uma das formas mais elevadas de poder que um ser humano pode desenvolver. E quando você aprende isso, sua vida começa a mudar de maneiras quase inacreditáveis. Você para de perseguir validação. Para de explicar seu valor. Para de precisar que todos entendam sua visão. Você se torna menos desesperado por atenção e mais focado em alinhamento. Sua energia muda, suas decisões melhoram, seus padrões aumentam, sua paz se torna mais importante do que a aprovação. E as pessoas percebem. Talvez elas não entendam o que mudou, mas sentem. Porque energia se comunica antes das palavras. Uma mente em paz carrega uma presença diferente de uma mente ansiosa. Uma pessoa disciplinada carrega uma presença diferente de uma pessoa distraída. As pessoas sentem certeza, sentem calma, sentem ordem interior, mesmo quando nada é dito. É por isso que reconstruir sua mente muda todas as áreas da sua vida. Porque quando seu mundo interior se estabiliza, seu mundo exterior começa a responder de forma diferente. As oportunidades aparecem mais claramente. Relacionamentos melhoram ou naturalmente desaparecem. Seu foco se fortalece. Sua confiança se aprofunda. Não uma confiança falsa baseada no ego, mas uma confiança real construída sobre autoconfiança. E autoconfiança muda tudo. O homem que confia em si mesmo se move de maneira diferente. Ele para de hesitar o tempo inteiro. Para de abandonar objetivos toda vez que as emoções mudam. Entende que sentimentos são temporários, mas direção deve permanecer firme. Ele deixa de ser controlado pelo humor e passa a ser guiado pelo propósito. Isso é liberdade. A maioria das pessoas é prisioneira das próprias emoções. A motivação controla elas. O medo controla elas. O conforto controla elas. Mas a mente disciplinada cria estabilidade independente das emoções. Ela age porque decidiu agir, não porque se sente perfeita. E com o tempo, essa consistência se torna identidade. Você não evolui através de motivação ocasional. Você evolui através de alinhamento repetido, através de pensamentos diários repetidos, com tanta certeza que se tornam automáticos. É por isso que as maiores transformações parecem invisíveis no começo, porque a identidade muda antes das circunstâncias. Então, esta noite, pare de perguntar se está funcionando. Comece a perguntar se você está sendo consistente o suficiente para que a lei responda completamente. Porque a vida sempre responde a pensamentos repetidos, combinados com ações repetidas. O homem que pensa diferente por tempo suficiente, eventualmente, vive diferente. E talvez seja por isso que você encontrou esta mensagem hoje. Talvez uma parte de você esteja cansada de viver emocionalmente exausta. Talvez uma parte de você saiba que existe outro nível, esperando além do medo, da distração
e da dúvida. Talvez você finalmente esteja pronto para parar de sobreviver emocionalmente e começar a se reconstruir intencionalmente. Então, lembre-se deste momento, porque reconstruir sua vida começa silenciosamente, começa internamente. Começa com novos pensamentos protegidos por tempo suficiente para se tornarem mais fortes do que sua antiga identidade. E esse processo exige paciência, exige repetição, exige silêncio, mas funciona. Um dia você vai acordar e perceber que suas reações mudaram, seus padrões mudaram, sua mentalidade mudou. O que antes controlava você já não controla mais. Situações que antes criavam pânico, agora criam clareza. Você para de forçar a vida e começa a se mover com confiança em vez de desespero. E o mundo vai chamar isso de sorte. Mas você saberá a verdade. Você saberá que tudo começou em noites como esta. Noites em que você parou de alimentar o medo. Noites em que escolheu calma em vez de caos. Noites em que ouviu com atenção suficiente para perceber a versão mais forte de si mesmo começando a emergir do silêncio. E antes de ir embora, faça algo importante. Se esta mensagem falou diretamente com você, escreva nos comentários: "Eu me reconstruo no silêncio". Quando você comenta isso, você não está apenas escrevendo palavras. Você está fazendo um compromisso público com a sua nova identidade. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, aprendendo a controlar suas emoções e construindo uma vida mais forte, mais calma e mais disciplinada, inscreva-se agora no canal. Porque enquanto o mundo distrai, aqui nós reconstruímos. E deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente isso hoje, assim como você precisava. Agora, respire fundo. Solte o peso do dia. Permita que sua mente desacelere. E lembre-se, as vidas mais fortes são construídas primeiro em silêncio.